Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para o Manar Podcast. E hoje o nosso tema é o Espírito Santo renovando a fé enfraquecida. Você está com a fé enfraquecida? Então, o podcast de hoje é para você. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do podcast Manar. Ao longo da caminhada cristã, muitos crentes enfrentam momentos e períodos de enfraquecimento espiritual. Existem momentos em que a fé parece perder intensidade, a oração se torna difícil, a leitura da Bíblia muitas vezes fica cansativa e o coração fica cansado, fica difícil até termos a comunhão com Deus. E essa comunhão parece até distante. Mas, diante dessas lutas, as decepções, a ingratidão, o sofrimento, o pecado, a rotina e muitas vezes o desgaste emocional podem afetar profundamente a nossa vida espiritual, o nosso modo de viver espiritualmente como pessoa. Entretanto, a Bíblia revela que Deus não abandona os seus servos nesses momentos tão difíceis de fraqueza. Muito pelo contrário, o Espírito Santo de Deus atua justamente nesses períodos em que ele traz uma renovação, ele traz um fortalecimento, uma restauração espiritual, para que continuemos na caminhada. Ele é aquele que reacende a chama da fé quando o coração parece frio e sem força. A renovação espiritual não acontece apenas através do esforço humano, mas pela ação soberana do Espírito Santo no interior do crente. Muitas vezes, existe a falsa ideia de que o cristão nunca terá crise espiritual. Nunca. Porém, a própria Bíblia mostra justamente o contrário. Ela mostra que homens de Deus enfrentaram momentos difíceis, de abatimento e de fraqueza. Por exemplo, Elias, após um embate poderoso com o rei ou com os sacerdotes do rei, diante de tantas vitórias espirituais, ele pediu a morte, de tão cansado que ele estava das perseguições, da ingratidão. Esse cansaço emocional era muito grande. Davi foi outro que enfrentou um período de angústia profunda. E sem falar de Pedro, que negou Jesus no momento de medo, em que ele teve que voltar atrás em algumas posições, e até mesmo os discípulos do Senhor Jesus teve muitos momentos em que faltaram a fé. Isso mostra que a fraqueza espiritual é uma realidade humana. É uma realidade humana. O problema não é enfrentar momentos difíceis. O problema é continuar, permanecer nele sem buscar a ajuda de Deus. Então, a fé enfraquecida geralmente se manifesta através de sintomas espirituais, que são sintomas até claros. Por exemplo, desânimo para orar, não é? Falta de interesse pela palavra de Deus,
perda da alegria espiritual, frieza emocional, a sensação de distância de Deus. Esses momentos, em muitos casos, as pressões da vida vão sufocando lentamente a vida espiritual. Todos nós já passamos por isso em algum momento da nossa vida. Então, problemas familiares, muitas vezes, decepções ministeriais, são ansiedades, pecados não confessados, frustrações podem desgastar a nossa vida espiritual, o nosso coração, mesmo sendo crentes como somos, mas chega um momento em que muitas vezes estamos abalados nesse sentido. A boa notícia é que o Espírito Santo de Deus continua agindo poderosamente na vida dos seus filhos, restaurando a fé enfraquecida, e ele não apenas convence do pecado e santifica o crente, mas também ele fortalece o cansado espiritualmente. Isaías, no capítulo 40, no versículo 29, ele diz que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. O Espírito Santo conhece as limitações humanas. Ele conhece até onde podemos ir. Ele sabe quando o coração está abatido, quando a mente está sobrecarregada, quando a alma perdeu o entusiasmo espiritual. Sua atuação não é baseada na força emocional da pessoa, mas na graça de Deus. É a graça que nos sustenta. Mesmo quando não vemos ou não sentimos a sua presença, mesmo estando fracos, sendo fracos, o Espírito continua trabalhando silenciosamente no interior da nossa alma. Muitas vezes, a renovação espiritual começa de forma simples, quando fazemos uma oração sincera, quando buscamos da palavra de Deus algo que toca o nosso coração, quando no momento de adoração, de quebrantamento diante da presença de Deus, tudo isso mostra que o Espírito está atuando e que muitas vezes nós nem nos damos conta de tão tranquilo que ele age. Um dos maiores sinais da fé enfraquecida, queridos, é o afastamento da comunhão com Deus. Esse é um dos maiores perigos também da vida daquele que segue ao Senhor. O coração perde o prazer espiritual e passa a viver apenas uma religiosidade aparente. Porém, o Espírito Santo, ele trabalha restaurando essa intimidade espiritual, para não perdermos. Ele desperta novamente o desejo pela oração, ele desperta o desejo pela leitura da palavra, pela presença de Deus. Aquilo que antes era pesado, era difícil, agora passa a ser mais leve, se torna novamente forte a vida espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 26, afirma que o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha, isso significa que até quando faltam palavras para orar, o Espírito Santo intercede. Ele fortalece. Ele fala no interior do crente. E ele mostra como devemos nos portar diante de Deus. Existem momentos em que a pessoa não consegue expressar aquilo que está sentindo, a sua dor, a sua necessidade, a sua falta de fé, o seu distanciamento de Deus,
Então, o Espírito Santo, nesse momento, ele atua profundamente no coração para fazer com que a gente seja despertado para andar segundo a vontade de Deus. A fé enfraquecida, queridos, geralmente vem acompanhada de um desânimo, de uma perda de esperança. O crente começa a acreditar que nada mudará na sua oração, que não são ouvidas, que Deus está distante dele. Já aconteceu assim com você? Diga aqui nos comentários se você já passou por um momento parecido. Mas o Espírito Santo, ele atua renovando a esperança espiritual. Ele relembra as maravilhas que Deus já fez na nossa vida. Ele relembra a promessa de Deus. Ele fortalece a confiança no Senhor e ajuda o crente a perseverar, mesmo em meio às dificuldades. Muitas vezes o inimigo tenta usar as circunstâncias para nos afastar de Deus, para gerar desesperança, para esfriar a fé. Contudo, o Espírito Santo traz paz no nosso coração e sustenta aqueles que permanecem buscando a Deus. A renovação espiritual não significa ausência de problema, mas a presença da força divina para continuar caminhando apesar deles. Uma fé enfraquecida gera apatia espiritual. A pessoa perde o entusiasmo, a sensibilidade espiritual, a pessoa perde o desejo de crescer em Deus. Porém, o Espírito Santo produz vida. Onde ele atua, existe uma renovação interior. Veja o que aconteceu lá em Ezequiel capítulo 37, no Vale de Ossos Secos. O profeta é levado a ver uma grande quantidade de ossos secos, um verdadeiro exército. Estavam lá de forma sequíssima, ou seja, não podia mais ter nenhuma esperança. Mas quando o Espírito de Deus soprou aqueles ossos, houve vida novamente. Essa passagem simboliza o poder restaurador do Espírito Santo. Ele ainda transforma corações secos. Ele ainda transforma e reacende uma fé apagada. Ele ainda fortalece vidas espiritualmente cansadas. Talvez você esteja passando por isso, mas lembre-se, o Espírito Santo de Deus pode te reativar. Então, não importa quão fria a pessoa esteja espiritualmente, o Espírito Santo de Deus possui poder para restaurar completamente sua comunhão com Deus Todo-Poderoso. Então, essa renovação espiritual que o Espírito Santo conduz, ele conduz novamente a mente a uma renovação, ou seja, ele renova a mente para que você possa estar na presença de Deus e que você possa ser grato por essa renovação, por essa comunhão com Deus que é contínua e que Deus se alegra quando você continua, mesmo diante dos embates da vida, você continua firme, porque a oração, ela fortalece a fé. E a palavra renova a mente. Então, quando a adoração fortalece o coração, a comunhão com os cristãos ajuda no encorajamento espiritual, muitos querem renovação,
mas não quer intimidade com Deus. Olha, não é possível que isso aconteça. O Espírito Santo ele trabalha principalmente em ambientes de rendição. Ele trabalha principalmente na busca sincera, no quebrantamento. Veja que o salmista Davi ele diz: coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Quanto mais o crente se aproxima de Deus, mais o Espírito Santo fortalece a vida espiritual dela. Então, existem momentos que precisamos entender estas verdades. Há momento em que a renovação não acontece instantaneamente. Algumas crises espirituais são profundas, são prolongadas. Porém, mesmo nesse período, mesmo nessa situação, mesmo nesse momento tão difícil, o Espírito Santo nos sustenta. Ele fortalece silenciosamente. Ele fortalece, mesmo quando a pessoa não percebe, mesmo quando você não está nem esperando, você pensa que foi abandonado por Deus, mas na realidade, Ele continua operando silenciosamente na tua vida. O Espírito Santo, ele impede que a fé desapareça completamente. O Espírito Santo mantém viva a esperança até nos momentos mais difíceis da caminhada cristã. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele exerce um papel fundamental na vida do crente, na vida da igreja, e em especial na fé enfraquecida. Porque ele fortalece o cansado, restaura a comunhão com Deus, ele renova a esperança, reacende a vida espiritual. Veja que todos os cristãos passam por momentos difíceis, todos. Não existe cristão que não esteja passando, ou não passou, ou não vai passar por esses momentos. Então, ninguém precisa permanecer espiritualmente frio ou distante de Deus. O Senhor está presente. O Senhor está ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Ele continua agindo poderosamente para restaurar aqueles que se aproximam do Senhor com sinceridade. Agora, em tempo de desânimo, fraqueza, de crise espiritual, precisamos entender alguns pontos importantes. O crente deve buscar novamente a presença de Deus. Mesmo que seja difícil, você não se sente fortalecido, você se sente fraco. Mas tem uma coisa que a gente sempre ensina aos jovens, às crianças da nossa igreja. Será que quando você é uma criança, ou era uma criança, ou você tem uma criança e ela está com fastio e não quer comer, você vai dizer, então não coma, fique sem comer? Não. Você vai forçá-la. A mesma coisa, você tem que esmurrar o seu corpo e mantê-lo na escravidão do seu espírito, forçando ele a buscar as coisas de Deus, porque é através disso que o Espírito Santo vai agir e vai fazer você se alimentar da palavra de Deus. Então, onde o Espírito atua, a renovação, a vida, a esperança, o fortalecimento espiritual e mesmo a fé mais enfraquecida, ela pode ser restaurada pelo poder da presença de Deus. Então, nunca deixe de buscar o Senhor, mesmo na fraqueza. Busque a palavra do Senhor. Mesmo sem vontade, faça. Porque assim a vontade vai vir, porque o Espírito Santo vai usar a palavra para te alcançar e te fortalecer. Tá certo? Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal. E se você quer aprender
como interpretar os versículos da Bíblia, de qualquer parte da Bíblia. Você quer aprender a interpretar e a entender aquilo que está sendo lido? Eu deixei um guia aqui de interpretação bíblica para você acessar. É maravilhoso, você vai crescer muito espiritualmente, tá certo? Então, acessa aqui, o link vai estar aqui embaixo na descrição e no comentário fixo também. É só você clicar, adquirir e você vai ver que Deus vai estar poderosamente te abençoando, como também você estará nos abençoando aqui no nosso podcast. Fica com Deus, nós voltamos, se Deus assim nos permitir, no nosso próximo podcast.